Chegou a hora quando nós vamos focar o nosso coração, nosso entendimento na palavra de Deus, ouvir a mensagem para orientar a nossa vida, consolar o nosso coração e permitir o crescimento da nossa espiritualidade, da nossa relação com Deus a partir da sua palavra. E pensando sobre isso, nós vamos hoje falar sobre um texto de João, capítulo 17, na verdade apenas 7 versículos, a partir do versículo 20, e o nosso tema será cristão de verdade só se entender a Trindade. Opa, parece que a coisa está difícil, até porque a gente diz que a Trindade é algo difícil demais de entender. Será que é isso mesmo? Como é que devemos lidar com essa questão? A gente começa refletindo sobre a importância de ter uma fé bíblica bem enraizada, onde todas as partes estão conectadas. O que significa isso? Né? Que não dá para a gente desenvolver assim, uma espiritualidade aprofundada deslocada, por exemplo, da doutrina. Não dá para você ter doutrina e ensinamento teológico sem que isso se transforme em prática, né? Então, essa questão de como é que Deus quer trabalhar o nosso entendimento, trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa vida prática em serviço, na missão, tudo isso está interligado. E às vezes, na nossa caminhada de fé, a gente vê algumas pessoas que parecem assim que escolheram as suas preferências. Olha, eu gosto mesmo é de fazer, eu não quero estudar, não quero entender. Não funciona assim. E tem gente que acha, não, olha, eu acho gostoso ficar estudando, me aprofundando, mas a pessoa cresce em outras áreas, né? E tem pessoas que estão interessadas assim numa fé mais aprofundada, apaixonada, né? Mas também não contribuem efetivamente para o reino e também não crescem. Então isso tem que estar relacionado a uma espiritualidade saudável a partir das Escrituras. Então, um cristão de verdade, sem se aprofundar na revelação divina, não funciona, né? E a gente vai ver que ligação tem entre uma coisa e outra. Até porque João 17 vai exatamente trazer essa coisa assim meio diferente, né? Que Jesus está falando com o Pai. Mas como assim? Ele não é divino? Como é que o divino conversa com o divino, né? O Filho conversa com o Pai, eles são dois, são três, são um, como é que funciona isso? Até porque um pouco antes desse capítulo nós temos lá a promessa da vinda do Consolador, né? João está trabalhando essas coisas numa assim, proximidade muito grande, né? E como é que funciona, até uma coisa surpreendente desse capítulo 17, que Jesus vai falar, né, da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, né? Quem pode dizer uma coisa dessa se não for divino de fato, né? Então, olhando para João, que é um evangelho extraordinário, muito organizado, a gente pode ver aí que é um evangelho peculiar, né? E aqui a gente vê que os 21 capítulos de João se dividem assim nesse início, uma espécie de moldura, né? Ele tem um prólogo, o início, né? No capítulo 1 até o verso 18, focalizando a questão da encarnação, né? E depois nós temos o desfecho, o epílogo, né? Quando nós vemos aí Jesus já ressurreto, Jesus trabalhando inclusive na restauração de Pedro, né? E o evangelho termina dizendo que Jesus de fato cumpriu, né, aquilo que envolvia a sua missão de maneira total. E quando a gente vê o corpo do evangelho, nós temos o que é chamado o livro dos sinais, que são os milagres especiais, 7 milagres, que aliás culminam ali com a ressurreição de Lázaro, né, quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, e a partir então, digamos assim, do capítulo 13, aí nós temos até o 20, o que a gente chama, né, os estudiosos gostam de chamar essa segunda parte de João, que é o livro da glorificação, né? E do capítulo 13 até o 17 está envolto naquele ambiente, naquele contexto que
tem a ver com a ceia do Senhor. Então, é importante entender que o capítulo 17 faz parte de João, desse cenário maior, e o tema tem a ver com glorificação, que aliás é uma coisa interessante. Uma das características do Evangelho de João, muito surpreendentes, é assim que ele trabalha muita coisa com um aspecto assim duplo, né? Então a glorificação de Jesus envolve o fato de Jesus ser levantado, ser elevado, né? Num certo sentido, essa glorificação aponta para a cruz, exatamente para o momento do sofrimento máximo daquele que é o Filho do Homem, o Messias, o Filho de Deus, e ao mesmo tempo fala de uma glorificação plena, futura, no desfecho daquilo que envolve a obra redentora de Deus. Então, entendendo isso e olhando para João, o que a gente vai perceber, né? O foco principal, a atenção, né, de mostrar Jesus como Filho de Deus ou divino, tem o propósito de revelação, de mostrar para nós quem é Deus. E por que isso é tão importante? Porque nós, às vezes, desenvolvemos uma ideia sobre Deus, uma espécie de ponto de partida para tentar entender Deus. E às vezes a gente não sabe, né, como é que a gente pensa direito. Se as nossas ideias vêm da cultura popular, se elas vêm de um determinado contexto religioso, ou se ela vem de uma mistura de coisas que a gente mesmo montou na nossa cabeça, né? E por que isso é tão importante? Porque sem entender quem Deus é, qual é a revelação dada sobre Deus, a gente acaba não conseguindo completar as outras conexões com a vida. É como, assim, montar talvez uma palavra cruzada, né? Você já montou a palavra cruzada? Né? Você já fez aqueles joguinhos que a gente tem que colocar, brincou de forca, né? Ou seja, você descobre, escolhi a letra errada, agora tem que trocar. Então, se você começou com a letra errada, você não forma a palavra direito. Então, sem entender direito quem Deus é, a revelação que é dada por Deus, e é muito importante ver isso a respeito de Jesus em João, porque Jesus vai dizer, quem vê a mim vê ao Pai. Né? A gente vai ouvir que o verbo, né, a palavra encarnada, ele se fez carne, habitou entre nós, nós vemos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então o foco é que nós vamos de fato conhecer a Deus através da sua revelação máxima em Cristo Jesus. Nas palavras de Colossenses, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, pensando sobre isso, o que acontece? A trajetória teológica, a trajetória de reflexão doutrinária desde o cristianismo primitivo, chegou a uma conclusão que faz todo sentido, que há um mistério em Deus. E que tipo de mistério? Que Deus é apresentado, né, claramente no Novo Testamento. Você tem a clara expressão de que o Pai é divino. Você tem diversos textos que apontam para a realidade do Espírito Santo ser divino. E, ao mesmo tempo, a gente vê que o Filho é divino. Então, essa ideia de que há uma triunidade ou uma trindade na divindade aparece aí. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Ao mesmo tempo, Deus continua sendo descrito e apresentado como um só Deus. E aí a gente pergunta, mas espera aí, esse negócio é meio contraditório. Ou é um ou é três. Será que isso faz sentido? A Bíblia vai mostrar para a gente que a realidade de Deus, ela ultrapassa o nosso entendimento. Né? Não sei se você já estudou geometria, por exemplo. Né? A gente pode pensar e descrever uma determinada figura de dois lados. Né? Então você pode pensar não num quadrado ou num retângulo, mas numa figura tridimensional, e você pode desenhar. Quando eu falo que eu tenho uma figura tetradimensional, né, ou pentadimensional, eu posso até abstrair isso, eu posso entender isso, mas na hora de colocar isso no papel não dá, porque ultrapassa os limites, né, em que eu posso descrever para a experiência humana. Então, o que acontece? A realidade de Deus, ela não é absurda, ela não é uma contradição, ela
é uma referência que simplesmente, até pela definição de Deus ser alguém acima de nós, né? Eu acho interessante a frase que aparece, né, lá em Juízes 13, quando o anjo do Senhor aparece para anunciar o nascimento de Sansão, né? É dito ali que o pai, né, Manoá, pergunta qual é o seu nome e ele diz: o meu nome está além do entendimento. Então Deus está além da percepção. Então a grande proposta de toda a tradição cristã é dizer que Deus é um só ser que subsiste em três pessoas distintas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi reforçado a partir de decisões históricas da Igreja, especialmente aquilo que foi chamado, né, a Declaração de Fé de Niceia, né, que aconteceu no ano 325 da fé cristã, e de Constantinopla, em 381. E essa tem sido a convicção de toda a tradição cristã para falar sobre Deus. Por isso a gente tem, né, isso que é chamado aí, que você pode ver aí, o teste de ortodoxia, que ortodoxia quer dizer uma doutrina fundamentada e correta, né? Porque na realidade da divindade você tem a unidade de Deus, você tem a igualdade, no sentido em que essencialmente as três pessoas são iguais, e você tem a diversidade, de modo que, sendo um só Deus, nós temos três pessoas distintas. Se você comprometer a unidade, você cai o que? No politeísmo. A fé cristã não afirma que nós temos três deuses. Se você comprometer a igualdade essencial entre as três pessoas, você cai naquilo que é chamado subordinacionismo, né? O subordinacionismo sugere que uma pessoa, na verdade, está acima e os outros estão numa posição essencialmente inferior, né? É claro que na Bíblia você vê que, de certa forma, né, está lá o Filho agindo por meio do Espírito para glorificar e mostrar o Pai, mas isso descreve a ação da Trindade na história e não necessariamente aquilo que a gente pode dizer uma diferença essencial entre as três pessoas. E quando a gente pensa em diversidade, se a gente nega a diversidade, a gente cai no que é chamado modalismo, quando você diz, na verdade não tem Pai, Filho, Espírito Santo, apenas um é a manifestação diferente do outro, é como se fosse o gelo, a água e o vapor, mas não é isso. A Trindade, a doutrina do Deus que é um só ser em três pessoas, é algo que ultrapassa os limites da razão e da compreensão humana. Pensando sobre isso, aí a gente pode assim dizer qual é o resultado prático de entender as coisas assim, como é que as coisas devem ser percebidas. Qualquer pessoa no mundo vai funcionar com um ponto de partida de entender a vida e a realidade. A gente chama isso de cosmovisão, né? Qual é a visão geral que você tem para entender a vida, né? Então você tem basicamente três jeitos de pensar. Você tem o que a gente chama de visão secular, por exemplo, que nega o sagrado, que nega qualquer realidade ligada a Deus, e que acha que no final das contas só existe a realidade física. Tudo aquilo que você fala sobre espírito, que você fala sobre o mundo além da experiência imediata e sensível, na verdade é ilusão. Nós só temos a realidade material e ponto final. E muita gente nesse mundo nosso hoje secular, talvez até não verbalize isso, mas no fundo pensa e vive desse jeito. Isso significa, olha como é importante, significa que uma pessoa que está dentro da igreja, que foi batizada e que está lá dentro de uma comunidade religiosa, pode muito bem, na prática, ser alguém completamente secular. No lado oposto à realidade secular, a gente tem a outra turma que a gente chama de animista, né? Ou que funciona especialmente nas religiões muito politeístas e, digamos assim, até panteístas. O que esse pessoal pensa? Pelo contrário, que a realidade é final, ela é espiritual. O mundo nosso aqui pode ser até um reflexo tardio, pode ser uma coisa que está aqui à nossa disposição, mas o que está acontecendo mesmo é que tem espírito em tudo quanto é canto. Tem um escondido debaixo da gaveta, tem um, né, dentro do sapato, as coisas acontecem porque, na verdade, tudo tem explicação sempre mística. E certamente você já viu gente que
tudo que acontece na vida ele tem uma explicação que rompe com a razão e com a realidade física. A fé bíblica está dentro de uma perspectiva diferente que é chamada teísta, que admite a existência de um Deus que não se confunde com a criação e que é superior a toda essa realidade, que é o Criador e o sustentador do universo. Essa visão bíblica cristã vai dizer que a realidade final, olha só que interessante, ela é pessoal. Ela não é mera matéria, ela não é simplesmente o acaso das coisas que se organizam por causa e consequência, e que são explicadas somente no eixo da realidade, digamos assim, popularmente chamada de materialista, e da mesma maneira também não entende que as coisas acontecem de uma maneira completamente mística e dentro de um contexto puramente espiritual. Quando a gente entende isso, a gente vai pensar, e aí é importante, se alguém tem uma visão, vamos dizer, mística e animista da vida, essa pessoa vai viver a vida de um jeito e vai desenvolver certos valores, vai ter certos resultados. Se a pessoa tem uma visão completamente secular, vai ter um desdobramento. Você vê, por exemplo, em alguns ambientes do mundo chamado ocidental, né, que envolve o Brasil, envolve a América do Norte, muitos ambientes da Europa, você vê muitas pessoas hoje vivendo de uma maneira secular mesmo, né? Aí a gente então chega em João 17, vai ver Jesus ali, né? Jesus, ele apresenta nesse capítulo a oração, que é chamada às vezes de oração sacerdotal, quando ele entra em contato de modo diferenciado com o Pai. E esse capítulo vai ter 3 partes. Jesus ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos que vão enfrentar o momento difícil naquela hora, e logo no capítulo 18 já vai dar início ali ao momento da sua paixão, e finalmente ele ora por você e por mim, por aqueles que haveriam de crer nele. E é interessante, isso começa no verso 20, e a oração de Jesus diz: minha oração não é apenas por eles, ou seja, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, a primeira coisa importante para a gente entender aqui, Jesus vai orar com a firme certeza de que a sua mensagem vai ultrapassar a comunidade dos discípulos. E já antecipadamente, e até revelando aspectos da sua própria divindade, ele ora por aqueles que haveriam de crer, para formar essa grande unidade da fé, que tem a ver com a unidade que ele tem com o Pai e agora tem com essa comunidade da fé. Desse modo, nós vamos ver aqui que o foco do que Jesus nos apresenta tem a ver com uma mensagem, e essa mensagem é a expressão da verdade. Então a primeira coisa importante é que não dá para construir espiritualidade, não dá para viver em comunidade, não dá para caminhar em unidade sem uma fonte definida de diretriz para a vida, que é a palavra da verdade. Jesus não diz, olha, que eles sejam legais e que estejam sempre juntos, cada um pensando o que bem entender. Não, não, não. Eles vão crer, e vão crer na mensagem que vem da parte dele. Isso significa que você deve dirigir a sua vida na busca de um entendimento mais aprimorado, nítido, do que a palavra de Deus diz. É verdade que tem coisa que é misteriosa, é verdade que tem coisa secundária onde a gente tem opinião diferente, mas existe uma coisa chamada mensagem do Evangelho, palavra de Jesus, e ela é palavra de verdade, ou da verdade, e nós precisamos considerar. Jesus mostra que a compreensão da revelação de Deus, a compreensão da sua mensagem,
que tem a ver com a verdade, que está fundamentada em quem Deus é, está fundamentada nessa revelação dessa Trindade, tem toda importância e relevância para a nossa vida. E aí a gente tem que pensar sobre Deus. E olha lá que coisa interessante. O que a gente pensa sobre essa existência de Deus? Pensa bem que a gente pode imaginar o seguinte: bom, como Deus é um só, e a gente vai ver que antes de todos os tempos, né, Deus estava assim sofrendo de monotonia no reino celestial. Estava lá, não tinha ninguém para conversar, estava assim meio, né, digamos, numa situação de total isolamento, sem possibilidade de relacionamento com nada. E aí ele resolveu criar. Como é que é essa história, né? Se não existia nada antes, o que existia então? Olha que coisa interessante. Um estudioso da fé, um pai da igreja da virada do século II para o século III, o famoso pai da igreja latina, Tertuliano, disse um negócio interessante. Ele diz: antes de todas as coisas, Deus estava sozinho, sendo ele seu próprio universo, lugar e tudo, mas ele somente estava sozinho no sentido que não havia nada externo de si mesmo. Então a gente não imagina isso. Como é que Deus cria, né? Que história é essa de Jesus falar, né, que antes de ele estar entre nós, estava ele na glória que o Pai tinha antes que existisse o mundo. Então veja só, antes de todo o tempo existia só Deus, e Deus abre espaço em si mesmo num movimento de criação e de alteridade para dar lugar ao universo, né, a existência de tudo, porque tudo que existe nesse momento, podemos assim dizer, é apenas Deus, né? E o que se conclui é que, sem ter tido início, Deus existe desde sempre numa essência imutável, escolhendo eternamente ser a si mesmo a partir da sua natureza. Uau, que coisa difícil! Vamos tentar de novo, né? Sem ter tido início, Deus existe desde sempre numa essência imutável, escolhendo eternamente ser a si mesmo a partir de sua natureza. Ou seja, não é possível pensar, entender a realidade e viver a vida sem um ponto de referência absoluto que justifique toda a realidade à nossa volta. E na Bíblia essa referência é exatamente a pessoa de Deus. Mas vamos continuar pensando sobre isso. E olha que coisa interessante. Se Deus fosse o que a gente pode chamar de um Deus único no sentido absoluto, né, se não existisse uma triunidade divina, a gente podia dizer que Deus realmente estava com uma espécie de tédio pré-criação, né? Ele não tinha nem condição de se comunicar. Como assim? Se Deus ele é totalmente autossuficiente, né? Se ele é o ser necessário, ele não é um ser, como dizem os estudiosos, contingente, como é que fica essa questão? Nós vamos descobrir que Deus age de modo a fazer a criação não por necessidade. Ele abre espaço em si mesmo para o surgimento do universo, não porque ele estava precisando de alguém para conversar, tomar um cafezinho e ter qualquer relacionamento. Não, a criação é decisão soberana de Deus. Na verdade, é um ato de doação de si mesmo. É uma manifestação que a gente chama feita em amor por parte de Deus nesse processo de alteridade muito valiosa e interessante. Aí a gente vai ver uma coisa interessantíssima. A gente pensa, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma frase importante que aparece no final de Mateus 28, né, e é interessante porque o texto coloca no singular, né, ento onoma, no nome. E aí aparece Pai, Filho e Espírito Santo. É tão interessante isso porque essa coisa que parece assim pouco prática, pouco relevante, uau, tem respostas tão interessantes para nós. Aí você vai entender por que no batismo de Jesus aparece o Pai, o Filho e o Espírito. Porque você vê que Jesus está submisso ao Pai e ele está fazendo tudo pela obra do Espírito. Por que Jesus vai e envia o Consolador? Por que Jesus vai mostrar essa relação? Não tem como fugir dessa conexão entre os três que aparecem tão explicitamente no Novo Testamento. E por que
a ideia bíblica da Trindade ela é tão forte. Olha que coisa interessante. No mundo antigo, quando a humanidade começou a pensar de maneira mais aprofundada, os registros históricos que nós temos vêm da Grécia Antiga. E o que os gregos falavam? Olha, peraí, tem toda uma experiência de diversidade à nossa volta, que a gente precisa descobrir qual é a substância, o elemento que traz unidade a toda essa experiência variada que tem à nossa volta. Existe alguma coisa que, vamos assim, é a base de tudo? E começando lá com um rapaz, né, conhecido como Tales de Mileto, um filósofo pré-socrático, depois eles então começam a falar, não é o ar, é a água, é o fogo, não é o logos, não é o movimento. Então, quer dizer, a gente sempre perguntou, né, se a gente pode explicar o mundo a partir de uma unidade absoluta ou a partir da diversidade. A gente tem grupos religiosos que fecharam com uma unidade absoluta. E a gente tem grupos religiosos que fecharam com aquilo que é uma visão politeísta, onde tudo é divino, qualquer coisa está assim. A Trindade cristã é a única ideia onde Deus é uno e diversificado ao mesmo tempo. É a resposta, digamos assim, sábia para essa situação tão peculiar que representa a realidade humana. Isso é tão importante porque, além de responder isso, olha como é sério, a descrição da Bíblia é que Deus é um ser pessoal, ser relacional, na sua essência, daí a característica do seu amor. Veja como isso é importante, porque a gente, às vezes, tem pessoas que tentam explicar a realidade de Deus e dizem o seguinte, primeiro existe Deus lá, e o amor é uma coisa que surge depois, quando surgem os seres criados que têm que se relacionar entre si. Na Bíblia, não. Deus é amor na sua essência. E Ele não é algo, Ele não é uma energia, Ele não é uma força, Ele é alguém. Por isso Ele raciocina, por isso Ele tem vontade própria, por isso Ele se relaciona. E isso é fundamental, porque senão, né, como é que eu posso imaginar que eu sou um ser pessoal que pensa, raciocina e que acima de mim poderosamente tem uma divindade que é apenas uma energia, ou seja, é essencialmente inferior a mim mesmo? Não pode ser. É a partir da visão da Trindade que a gente vai descobrir duas coisas tão importantes para a vida, que é chamada liberdade e sentido para a vida. Por que liberdade? Porque se é verdade que tem uma força única, poderosa, de cima para baixo que determina tudo, né, a gente tem a tendência de cair numa espécie de fatalismo, no sentido em que não existe condição de liberdade. Toda vez que o pensamento foi dominado por uma ideia única absoluta, a tendência é as pessoas serem presas dentro de um sistema onde não há saída. Por outro lado, se a gente pensa no sentido em que não existe uma coisa que pode justificar toda a experiência em volta, a gente fica solto, né? Sem direção, sem diretriz, sem uma referência. E a vida tende a cair no vazio, numa coisa meio sem sentido. Como Deus é uno e diverso ao mesmo tempo, e como Ele é um ser pessoal, nós temos a garantia da diretriz divina e da liberdade ao mesmo tempo. É muito interessante pensar sobre a Trindade de maneira mais profunda. Você vai ver no texto de João que ele chama Deus de Pai justo. E na Bíblia acontece um negócio tão interessante que Deus é um Deus de justiça. O hino antigo diz que não pode deixar a culpa sem castigo. Deus não passa a mão na cabeça do erro, mas ao mesmo tempo Ele é perdoador. Mas ao mesmo tempo Ele é um Deus que provê a redenção. Mas como é possível fazer isso se Deus, na sua unidade, não tem diversidade? Na Bíblia é tão interessante que Deus assim aparece, né, o Pai na figura daquele que é o justo juiz, enquanto o Filho faz a obra da redenção. Então, Deus não compromete o seu caráter pessoal, quando Ele diz assim, não, esse cara aqui eu vou deixar entrar, e aquele ali eu não vou deixar, porque sim, a coisa não funciona assim, porque você vai ver que ao mesmo tempo você vai ter essa realidade da justiça divina garantida, de modo que o
preço da maldade, do pecado, do erro é pago pelo próprio Senhor, né? É tão forte a frase de Jesus quando ele diz, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, por quê? Para que me desamparaste, ó Pai? Mostrando aí ao mesmo tempo o julgamento do erro e a entrega do pagamento da culpa da parte do filho. Então tem toda uma lógica de sabedoria nesse processo que ela é complexa e fascinante. A gente entende também o milagre da encarnação, né? Porque, digamos assim, se Deus vem estar com o ser humano e ele entra na história, né? Esse Deus faz algo que existe a partir da própria criação, que é a sua autolimitação. Mas se Deus fosse uma unidade absoluta apenas, como é que ele poderia, digamos assim, deixar, né, a sua posição de domínio sobre todo o universo e ao mesmo tempo encarnar na história e reduzir-se aí à condição que a Bíblia chama de esvaziar-se de si mesmo? É fascinante a realidade da encarnação. Você está percebendo que para a gente poder continuar essas coisas tão ligadas, né, e a coisa mais interessante, isso conduz a nossa vida. Por que o Jesus vai fazer aqui? Ele vai dizer que os seus discípulos devem estar encaminhados na direção dessa transmissão da mensagem que é a sua missão. Mas de onde surge a missão? Do fato em que o próprio Deus se coloca à disposição para amar e servir na sua encarnação, na sua entrada na história, sendo assim o modelo, o paradigma de como é que a gente deve viver a nossa vida. E então a gente começa agora a olhar para o texto, vendo quanta sabedoria, quanto entendimento, quanto equilíbrio, quanto pensamento ao mesmo tempo sofisticado e simples, e que conduz a nossa vida da maneira mais adequada possível de como a gente deve viver. Então, voltando agora lá, lendo de novo o que nós lemos no verso 20, lembra lá? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que, olha que coisa interessante, todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Ou seja, povo de Deus, igreja do Senhor, diante da realidade, da sabedoria, da revelação de Deus a nós, que se verifica aí na realidade do Pai, do Filho e no capítulo anterior do Espírito Santo, entendendo quem Deus é, a gente vai ver que existe uma sintonia completa entre eles. Que existe uma unidade profunda no cerne da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito se amam desde toda a eternidade num amor pleno, profundo e básico e fundamental para considerarmos na nossa vida. E o que a gente vai descobrir? Que entender a Deus, entender a Jesus é caminhar em unidade. Por quê? Porque a quebra da unidade, isso sim é algo sério, isso é um elemento antitrinitariano. Esse é um elemento de prejuízo da mensagem. Esse é um caminho de prejuízo do seu serviço na obra de Deus. E vamos ser sinceros agora, vamos falar a verdade? Vamos acabar com a enrolação? Por que é que a obra de Deus em tantas vezes tem sido prejudicada quando as pessoas vão servir a Deus? Porque elas querem ser a divindade independente. Elas querem ter a sua posição. É tão triste como a gente vê tanta gente, às vezes, dentro do contexto do reino de Deus, motivado por sentimentos indevidos, por inveja, por rivalidade, simplesmente tecendo comentários negativos sobre os outros, trazendo uma divisão desnecessária e dispensável na obra de Deus. A oração de Jesus, meus queridos irmãos, que todos sejam um, porque a caminhada nossa é em sintonia com a unidade que existe entre o Pai e o Filho, a unidade dessa Trindade. E essa unidade não é uma coisa meramente pragmática. Ela não é só uma necessidade operacional. Pessoal, vamos trabalhar junto porque é só assim que funciona. Eu fiz aqui um estudo, um modelo logístico e assim a coisa vai funcionar.
Veja que Jesus faz questão de chamar o Senhor Deus do universo, a primeira pessoa da Trindade, de Pai. Olha o nome relacional. O nome tá colocado numa linguagem que traduz para a gente, né, um elemento fundamental de entendimento do que é proximidade. O foco do texto caminha na direção da intimidade. Olha o que Jesus pede, né? Que sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Observe bem que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que quer dizer isso? É que no âmbito da Trindade, do relacionamento do Pai e o Filho, aqui nós temos uma entrega, uma doação, né? É impressionante como Jesus diz, olha, tudo que eu ouvi de meu Pai, eu estou transmitindo a vocês. Eu me submeto totalmente à missão que o Pai me apresentou. O Espírito glorifica a obra do Filho, leva toda a glória para Deus, né? O Pai. O Pai concentra toda a sua ação na execução da obra do Espírito, do Filho, e manda o Espírito, quer dizer, tudo isso é feito para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa impressionante. A unidade que deve caminhar numa espiritualidade de intimidade. A gente descobre que as pessoas se tornam arrogantes, que eles transformam o entendimento de Deus numa espécie de teologia problemática de glória humana e de poder humano como uma demonstração de conhecimento dominado em vez de submisso a Deus. E aí se perde o quê? A proposta de Jesus, que é a transmissão da mensagem. E aqui o texto diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Já reparou isso? Quando a gente está sintonizado com a intimidade com Deus e trabalha nessa unidade, a gente transmite aquilo que Jesus queria que fosse transmitido. E é tão interessante porque todo o problema da gente tem a ver com glória. Glória é esplendor. Glória é a culminação do ápice daquilo que envolve conhecimento, expressão de beleza, de estética plena, aquilo que tem tudo de bom, né? Kol tov, beleza, bondade, tudo que é fascinante, e por isso glória tem a ideia de algo de peso e ao mesmo tempo brilhante. Olha o que Jesus diz, dei-lhes a glória que me desse. Já parou para pensar num negócio desse? Agora a glória do Filho é algo meio estranha, né? Porque é uma glória que leva à cruz. Como é que pode, né? Você já reparou que o caminho de subida é um caminho de descida, de alteridade, de altruísmo, e que isso está focado na própria caminhada do divino entre nós? Eu dei-lhes a glória que me desse para que sejam um, assim como nós somos um. Então essa possibilidade de envolvimento com essa glória deve nos fazer caminhar nesse foco de unidade, intimidade e missão, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso na sequência. E aí, como a gente já pôde ver, né, a gente viu aí sobre a questão da existência de Deus, indo adiante, a gente vai ver o foco da continuação do texto que diz, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Percebe só que coisa interessante? O amor não é uma opção. O amor não é mais uma coisa que pertence à fé. O amor está ligado à essência de Deus. Deus é amor. Aí, somente na fé cristã você tem essa ideia que o amor ele é anterior a toda a realidade da criação. Ele não é algo que surge depois porque os seres precisam se relacionar de maneira harmônica. Não. É o fundamento que tem a ver com a realidade de Deus. Então ele enfatiza mais uma vez essa realidade, mostrando que essa é a marca. E é impressionante, né? E ele diz, né, que tu os amaste como igualmente me amaste. Por isso você saiba que o problema nosso, a desconexão com a fé que nos leva à heresia,
que nos leva ao pecado, que nos leva a romper com o próximo, que nos leva a buscar glória própria, no final das contas é uma maneira tola e desnecessária de fugir do amor de Deus revelado em plenitude a nós em Cristo Jesus. Ninguém será condenado diante de Deus porque fez coisas erradas, que todos nós fizemos. Nós seremos condenados por não aceitarmos o abraço gracioso e bondoso de perdão e amor que nos resgata na direção do coração do Pai. E ele prossegue e diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Ou seja, esse caminho de crescimento nos prepara para a glória. Olha que coisa interessante, né? A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Aí a gente entende, né, como é que a coisa tem relação, porque eles vão serem preparados a partir dessa relação diferenciada com Deus para contemplar essa glória que envolve aquilo que está ligado à paixão e o sofrimento de Cristo Jesus, mas a sua glória futura. E aí é uma coisa interessante, a gente vai ter parte nessa glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Eu fico imaginando, né? Eu me lembro de Moisés, né? Moisés, é muito bonito ver isso. Quando ele cresceu nessa relação de intimidade, de amor diante de Deus, lembra qual foi o pedido dele? Senhor, eu quero ver a fonte de glória. Quando Deus se revela na história, Jesus na transfiguração, né? Aquele texto de Êxodo que aparece um pavimento como um negócio de safira azul brilhante, né? A manifestação da nuvem que atinge o Sinai, quer dizer, esse brilho que evoca poder, autoridade, beleza, força, bondade, essa mistura de um fascínio que causa um santo temor. Eu tenho certeza que é a maior sede que a gente pode ter no coração. Mas quando a gente não é alcançado por Deus, todo esse desejo de glória se torna a coisa mais perigosa e mortal e destruidora que pode acabar com a vida de alguém. Mas quando a gente é tocado pela graça, invadido por esse amor, participar dessa glória e atingir o fim último que Deus tem para a nossa vida, porque isso é o ápice da adoração, isso é o ápice de uma participação na realidade de Deus que corresponde ao nosso desejo mais profundo e que de fato a gente tem razão de desejar coisas elevadas, mas para colocá-las todas, como a gente pode dizer, para a honra e glória do Senhor, que é o foco que deve haver no nosso coração. Por isso João é especial, porque ele liga glória com um amor especial antes da criação do mundo. E o texto bíblico vai caminhar por desfecho, e a gente vai ver Jesus dizendo Pai justo, né? Uma frase que só aparece aqui, né? Em toda a Bíblia, em nenhum lugar ele é chamado assim, né? Embora o mundo não te conheça, eu te conheço e esses sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, diante dessa realidade, que vai ser sofrida agora, porque não dá para entender, se Jesus é o Filho de Deus, se ele é o Messias, como assim ele vai ser preso? Por que ele vai caminhar na paixão? Como assim? Onde está a justiça de Deus? Cadê Deus se o Império Romano domina o seu povo? Onde está o Senhor da história, já que o povo da revelação faliu? Como pode o Messias ser preso e assassinado por pessoas tão perversas assim? Apesar da gente não entender, ele ainda é, olha que coisa, Pai justo. Ele não abriu mão da sua justiça e muito menos do fato dele ser Pai. E qual é o problema? O problema de todo esse mundo é apenas uma coisa: eles não conhecem. E o que Jesus veio fazer? Ele veio nos dar a conhecer. Eu te conheço, o mundo não te conhece. E conhecer na Bíblia, no pensamento hebraico, é uma coisa muito mais profunda do que ter informação sobre alguém. É algo que envolve essa proximidade, essa experiência profunda de relação
que Jesus apresenta aos seus discípulos. E olha que coisa interessante, olha o detalhe do texto. Eu os fiz conhecer o teu nome. Como assim? O nome de Deus todo mundo sabe, é um nome impronunciável, a gente já estudou aqui sobre ele, mas em Cristo Jesus, nessa unidade, intimidade, expressão de glória, amor profundo, esse é o caminho de conhecer o nome do Eterno que existe antes da criação do mundo. E continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, o foco da missão envolve essa realidade do amor que invade a nossa vida. E aí a gente vai entender o que é servir a Deus. Qual que é o problema? A Bíblia assusta a gente. 1 Coríntios 13 diz, ó, que ainda que alguém dê o seu corpo para ser queimado em favor dos outros e não tiver amor, nada seria. Como assim? Porque de fato você pode se envolver em atividade religiosa. Talvez porque você está se sentindo culpado, vai se sentir melhor. Talvez porque está precisando. Está precisando, então eu vou lá ajudar. Né? Talvez você é uma pessoa ativa que quer, entendeu? Não gosta de ficar parado, então está tendo um movimento, a gente vai lá junto. Talvez eu vou fazer, porque afinal de contas a gente sabe, né, que é sempre bom ajudar os outros. Na Bíblia a coisa não funciona desse jeito. Esse servir de verdade, esse servir no reino, está relacionado com a invasão do amor de Deus fundamentado na essência dessa trindade divina, cuja revelação máxima daquilo que deve ser conhecido está na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu convido você a abrir a sua vida, o seu coração para servir a Deus de verdade. Abra o seu coração de resistência para receber o abraço do Pai e ter o seu nome revelado. A ação do Senhor Cristo Jesus com a sua graça e o seu amor, para que a sua vida seja invadida com aquele desejo de servir que a gente não consegue conter, porque ele está fundamentado naquilo que é mais importante de tudo. E aí que a gente descobre que a verdade da Trindade, que nos leva a servir de verdade, é amar em unidade, e isso no fundo acaba se tornando na prática a nossa verdadeira identidade. Não é sem razão que Jesus vai dizer que o maior mandamento envolve servir na prática, porque servir é o mesmo que adorar no pensamento bíblico. A gente adora e serve a Deus com toda a nossa vida, amando ao Senhor, e a gente adquire uma percepção adequada de si mesmo, né, sintonizando o nosso coração com a nossa identidade ajustada, e ama ao próximo, aqueles que são imagem de Deus, para servi-los de verdade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, caminhe na direção da missão, sabendo qual é a sua identidade, vivendo em unidade, servindo de verdade, aprendendo com a Santíssima Trindade. Você gostou desse vídeo? A IBNU tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas, então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.